Olá, olá, olá. Oi de BH, São Paulo, Paris, eu sei, Paris. Bangu 8 eu acredito mais. Brasília, Fortaleza, Morumbi, São Paulo, Patos de Minas, Porto Alegre, Vila Mariana, Viçosa, Belo Horizonte, Blumenau, Rio de Janeiro, Curitiba, Bloco da Papuda, São Francisco, Houston, João Pessoa, Santos, Ribeirão Preto, Cascavel, Xangri-Lá, Jurassic Park. Pagu tá aqui perto. Ceilândia, DF, Albuquerque, Higienópolis, Odebrecht. Pessoal do Odebrecht, agradeço o apreço. Manhumirim, Limeira, Goiânia, Manaus, Campo Grande, porra. Ups, posso falar porra aqui? A partir de hoje eu vou botar no YouTube depois esse negócio, hein? Com comentário e tudo, então vocês se comportem. Olha a baixaria. PF, The Rock. Tá sem som? É, hoje a xícara é bem máscula, né? Do além. Temos mais aí, ó? Cadê a coca? Ah, tô sem coca aqui, cara, só café. Bom, acho que tem mais alguém entrando aí. Vamos lá. Triplex do Lula. Oh. Só fazer minha introdução hoje rápida para explicar a senha do L'Absurde, ou Absurdo, do Alberto Camus. É uma modesta homenagem a um escritor, jornalista que eu admiro bastante. Argelino, Franco Argelino, vocês devem conhecê-lo, mas eu citei ele brevemente anteontem porque faz 56 anos da morte dele, né, no acidente de carro. Ele teria escrito muito mais obras importantes, tenho certeza. E a homenagem, ela não é despropositada, porque pelo momento que a gente vive hoje, né? Então, as festas constituíram um bom interlúdio para poder pensar, refletir com um pouco de distância, não geográfica, mas temporal, né? Em relação ao absurdo. Um parêntese, né? O Camus ele não dizia que o absurdo se referia à política ou a algo muito específico. Era mais uma questão de existência humana num mundo, sobretudo, totalitário, né? Escreveu isso durante a Segunda Guerra e um pouco depois. Então, agora ele tinha uma combatividade política e uma lucidez crítica em relação a tanto ao comunismo quanto ao anticomunismo, que são nortes morais para quem quer encontrar algum sentido no que acontece hoje, no que faz hoje, né? Uma espécie de ética possível. Isso não é intelectualismo de boteco, eu acho isso é alguma coisa relevante, porque talvez vocês tenham visto, esse barulho apagou, destruindo apartamento. Talvez vocês tenham visto um discurso de que o que está acontecendo no país hoje é algo relativamente normal. Ou seja, que as instituições estão saudáveis, entre aspas, que o Supremo está agindo de forma contida para arbitrar disputas, que os poderes estão em sua plena capacidade de exercício político, e que, vamos dizer assim, que os conflitos que a gente está vendo são naturais numa democracia. Até certo ponto, comparado a uma ditadura, por evidente, sim. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil não é uma coisa normal. O Brasil não está num momento de tranquilidade
ou mesmo um conflito saudável entre as forças políticas, etc. O processo de depuração na Lava Jato é sim algo necessário, é traumático e está funcionando, apesar de tudo, apesar da MP da leniência, por exemplo, que a gente já vai falar. Mas, da minha perspectiva, não há nada de normal no que está acontecendo no Brasil hoje. Não é normal você ter um presidente da República que governa com 10% de aprovação em função da crise econômica, moral, política e social que decorre muito do que ela e o grupo dela fizeram. Não é normal ter o presidente da Câmara com contas na Suíça e fazendo o diabo para permanecer no poder. Não é normal ter um presidente do Senado que é multiprocessado e cujas denúncias não são aceitas no Supremo. Não é normal ter um Supremo ativista como o nosso. É legítimo, mas não é normal. Não é normal ter 50 mil mortes por ano. E não é normal ter uma economia em recessão por 2 anos seguidos e, ao mesmo tempo, com os indicadores econômicos que nós estamos vendo. Então, é só um parêntese, não de todo irrelevante, eu espero para vocês, para pensar, não é normal, simplesmente. O que você faz com isso? Não sei, aí é cada um. Vai protestar, refletir, ignorar, achar que é isso mesmo, mas não é normal. A gente está vivendo um processo histórico, que não é de hoje, de depreciação enorme da política, né? Sobretudo no Congresso Nacional, um fracionamento extremo dos partidos, sem realmente nenhum tipo de programa, sem renovação de liderança, um presidencialismo de coalizão que eu chamo de fisiologismo de coalizão, pelas razões que vocês sabem, porque nos últimos 15 anos o que nós temos feito, nós jornalistas, é denunciar com provas o fruto desse fisiologismo de coalizão, ou seja, o roubo, né? E também tem uma consequência econômica por isso, sem nem falar da nossa tradição autoritária e de violência extrema, né? Então, ao mesmo tempo que é necessário ser sereno em relação às coisas boas, ou seja, algumas instituições conseguindo funcionar e outras suportando as pancadas. Eu acho que é interessante também falar que as coisas não estão nos seus devidos termos, né? Ou seja, que não é um transcorrer normal, para continuar usando essa palavra. Não é normal, né? Existe a construção de uma república em que todos são iguais perante as leis, ou devem ser iguais perante as leis, né? Nós vimos hoje o ex-presidente Lula prestando um depoimento na condição de informante, mas dentro de um processo. Tô vendo que tem uma pessoa que está bem lúcida, né? Fazendo perguntas pertinentes. Fica à vontade, pode fazer. Mas é porque, como nós estamos vivendo nesse momento em que todo dia é uma porrada, é uma pancada, são notícias que se sucedem de forma estonteante, como a gente fala, é muito difícil ter a perspectiva de que o que está acontecendo não é normal, né? Seja do lado bom, que não é pequeno, né? Mas do lado ruim também, que é bem expressivo. Então, eu acho fundamental, nesse momento, então, oferecer a minha modestíssima colaboração em razão de como agir num momento como esse, né? Ou como fazer sentido num momento como esse. Primeiro, tentar ignorar os ignorantes, né? Como temos alguns aí, e nos ater aos fatos, mas também compreender os fatos certos. Porque são muitos fatos subsequentes durante anos que, para quem não está atento, ou quem não tem
essa essa antena muito atenta pode ficar pacificado, pode ficar um pouco anestesiado com o que está acontecendo e acabar achando normal você ter. Eu vou lembrar aqui, desculpa ser pernóstico, mas eu acho que é necessário que o ex-primeiro-ministro do governo Lula está preso há 6 meses, pouco menos de 6 meses, é Dirceu. O tesoureiro do partido nas últimas 2 campanhas está preso, Vacari. O melhor amigo e operador do ex-presidente Lula está preso, José Carlos Bunlai. O principal empreiteiro do país está preso, Marcelo Debrecht. Os principais empreiteiros do Clube VIP do Petrolão foram presos, muitos já foram soltos ao fazer delação premiada. Outros serão presos com base em provas, muitos empresários importantes, e isso é um sinal de que as coisas estão avançando por um lado, e também, né, se fosse pouco, o líder do governo no estado também preso por obstrução de justiça. Então, portanto, seja lá o que aconteça em 2016, não é normal, né? Talvez muitos de vocês não lembrem, mas 2 ministros do PMDB sofreram busca e apreensão no mesmo dia que Eduardo Cunha e que é aliados do Renan Calheiros e continuam nos cargos, né? Ou seja, o Celso Pancera e o Henrique Alves, 2 ministros, e que não são nem incomodados, né? Edinho Silva, que está todos os dias nos jornais, é pouco incomodado, mas no caso dele não houve busca e apreensão. Então, se você tem um Congresso que está muito esfacelado e sem menor moral para fazer qualquer coisa, né? O governo também está na mesma toada. E isso não é normal. Eu vou repetir ad nauseam aqui. Para encerrar, o que eu quero... Obrigado pelo elogio. O que eu quero dizer em relação ao Camus é basicamente que ele... primeiro, é recomendar a leitura para quem não lê, para quem não leu, a releitura. Ou seja, O Estrangeiro, sobretudo A Queda, O Homem Revoltado, que é um belíssimo ensaio dele, em que ele realmente busca, por meio dos fatos mais incômodos na França no pós-guerra, né? Seja por meio da literatura, seja por meio do ensaio, expor a necessidade moral, sem ser moralista, de escrever de um lugar, ou seja, de não deixar de se revoltar. E, portanto, a revolta, e ela não precisa tomar uma atitude política no sentido clássico, de revolução, etc. Pelo contrário, ele era contra a revolução. A revolta como um ato de lucidez e de inteligência e de coragem perante o que nos desanima, perante o que politicamente, sobretudo, é algo difícil de aceitar, né? Então, embora geograficamente, historicamente, culturalmente seja algo aparentemente muito longe, a obra do Camus e a herança dele, como o conceito do absurdo e da rebeldia salutar, é importante pelo que ele significa de lucidez num momento como esse, né? Então, recomendo e queria muito compartilhar isso com vocês, porque para além da gente ficar todo dia analisando pontos específicos, é
é importante, eu acho, que refletir sobre o país que a gente tem e o país que está sendo construído, né? Isso não acho que seja algo babaca. E tem uma pessoa, acho que realmente que está passando um pouco do limite. Eu quero que vocês façam debates e enfim, não quero que todo mundo pense igual, mas eu também não quero pessoas atrapalhando, né, o nosso diálogo moderno. Eu vou ter que dar bloco, desculpa, odeio fazer isso. Porque como eu fico interagindo com vocês, sempre que tem uma pessoa que fica o tempo inteiro assim, atrapalha, infelizmente. Queria muito que não fosse dessa maneira, mas assim que aparecer de novo eu dou bloco aqui, porque depende de aparecer. Beleza. Pode ir. Uma pena que você não queira debater ou escutar, só fazer proselitismo, infelizmente. Bom, então, só esse ponto. Até porque janeiro é um mês que vai ser mais calmo, menos intenso do que os outros, então serve também para a gente conseguir parar um pouco e pensar, tentar pensar no que está acontecendo, porque é um momento muito especial e muito difícil, né? Então, sobre o que está acontecendo agora, tem um ponto que eu queria falar, eu já passo as perguntas. Em termos de factual, a gente vai ter novidades na revista Época. Nada, não quero criar falsas expectativas, vamos ter novidades interessantes de várias áreas, inclusive em termos de furo. Mas o ponto que eu acho que eu queria chamar a atenção é que, apesar do que é a economia, apesar do que o Jacques Wagner disse hoje, né, de que não tem uma medida bombástica, e do que o Nelson Barbosa tem dito nos bastidores, de que ele não vai propor nada fora da caixa, né, perdão do clichê, existe uma pressão do PT e uma predisposição já demonstrada pela presidente de buscar a solução João Santana, marqueteira. Ou seja, isso com ele na cartola. Eu confundo as metáforas às vezes. Porque, na verdade, o governo, o Palácio Planalto, ele tem conversado com o interlocutor. O Palácio Planalto, quando eu digo, são esses ministros e a presidente, e o próprio encontro do Lula com a presidente, é no sentido de buscar a solução clássica para as crises nos últimos anos, que é tentar, pela economia, na verdade, pelo governo, você fazer gestos políticos que indiquem que o governo está funcionando e que a economia está indo bem. Então tem uma parte que é inaugurar o que quer que seja o bondinho que não funciona, seja o trem-bala que não existiu, seja realmente obras que existem, que são importantes, Minha Casa Minha Vida, etc. Fazer discursos e lançamentos de programas que nunca vão acontecer. Isso não é uma invenção do PT, eu já vi muito isso antes mesmo. O Fernando Henrique era bom em fazer isso, mas não no grau em que o PT consegue fazer, né? O Lula e agora a Dilma. E tem uma pressão para fazer isso, só que não existe material para se fazer isso, porque agora qualquer compromisso que o governo faça, que vai acarretar gastos, investimento, por mais que eles sejam meritórios, será um péssimo sinal, porque o governo pode gastar ia falar uma palavra, mas 1 centavo, né? Então, a regra marqueteira é usar a economia para sair de uma crise política. Só que essa regra, essa arma, não pode ser usada agora. Existe uma tensão para que se use essa arma, mas na verdade ela só vai piorar. Em parte foi isso que se fez ano passado, né? Durante muitos momentos a Dilma saía da toca para tirando o coelho da cartola de inaugurações, papapá. E não funciona, porque infelizmente, ou felizmente, não sei, esse tipo
esse tipo de medida, mesmo o anúncio, ou seja, a intenção, causa ainda mais abalos no sistema financeiro, nos investidores, mesmo no Congresso. Então não dá para ficar lançando PAC 3, PAC 4, programa de aceleração da bolchetagem, entendeu? Vai ser muito difícil. Agora, eu não duvido, entendeu? Porque essa mentalidade ela predomina. Ela é muito influente no PT. O Lula pensa muito assim, não precisa ser gênio, basta observar as entrevistas dele, não só o que ele diz em off, né, para os aliados. Então é um governo que está buscando saída defensiva, o que é legítimo e mais do que natural, só que as armas que ele tem para saída defensiva estão relativamente anuladas. Como usar o populismo nesse momento, né? Sem que isso prejudique ainda mais a economia? É algo difícil, né? Mas eu não duvido, eu não, pela lógica e pela teoria, seria um momento em que o governo e o palácio deixariam de fazer populismo orçamentário nos próximos meses. Mas o governo está muito acuado, a mentalidade que predomina para sair de crise é essa, há eleições municipais, o medo do impeachment pode falar mais alto do que qualquer outra coisa, qualquer outro cálculo político. Então, eu não duvidaria de que se a situação voltar a piorar, como deve voltar a piorar assim que voltar o judiciário em Brasília e o Congresso, que isso aconteça. Ou seja, que vocês vejam ações, anúncios, não necessariamente execução, investimento, dinheiro, mas anúncio populista que piora ainda mais a situação orçamentária e monetária também no Brasil, né? Que é o próximo passo. Perguntas? Temos perguntas? Temer disse que não haverá impeachment da Dilma. Não, ele não disse isso. O que ele fez foi um gesto político de tentar pacificar os aliados, famosa pacificação, para preparar a cama para fevereiro. Ou seja, para que haja mudança na liderança do PMDB na Câmara e para que o PMDB realmente comece a desembarcar do governo de forma mais acentuada. Porque se você olha apenas o momento de um dia, 2 dias, você pode achar que tá tudo bem, né? Que o impeachment foi pro saco, que a Lava Jato tá devagar, né? O que é um equívoco. Mas é um equívoco que muitos fazem ainda, né? Daqui a pouco vocês podem observar, daqui a 2 semanas mais ou menos já vão começar as análises e as plantações de que o governo está aliviado, de que a Dilma já planeja uma nova etapa, de que o impeachment é passado e etc. Até que venha a Lava Jato e mude isso, né? Pisciani será líder em março? Improvável. Chance de bloquear MP de leniência? Olha, eu não tive tempo ainda de analisar esse ponto ou de ter informação de que alguém vai questionar a constitucionalidade da MP no Supremo. Não sei também como o Supremo agiria nesse caso. Então, o que dá para só comentar brevemente, vocês já sabem, já leram, é que a MP, eu até escrevi isso no Twitter, reforcei, mas não foi o primeiro, nem vou ser o último. A MP é um refis da corrupção, ela revoga o espírito dos acordos de leniência, que já eram difíceis de ser fechados pela legislação atual e pelas diversas facetas complicadas do acordo criminal, com o acordo concorrencial do CAD, com os acordos de pessoa física, de delação. Não é uma engenharia jurídica fácil. E se tornou mais fácil pelo lado ruim, ou seja, as empresas têm muito mais incentivos agora para fechar os acordos combo, gastarem uma graninha
e continuarem delinquindo a médio prazo. A MP é muito ruim, ela é muito, muito ruim. Vocês vão ver análises sobre isso e muitas, acho que muitos argumentos convincentes de que é uma MP que não ganhou aplausos em off, né, nos bastidores dos advogados das empreiteiras à toa. Vai atrapalhar. O quanto vai atrapalhar, não sei. A gente vai descobrir em breve, né? Mas como eu falei também, se você quer, se o projeto é combater a corrupção sistêmica, os aspectos da corrupção sistêmica que podem ser atacados são os aspectos que envolvem pessoas jurídicas. As empresas que se beneficiam enquanto seus executivos são os atores da corrupção, né, sistematicamente, durante muitos, muitos anos, e os partidos também, que é um ponto muito pouco falado, mas os partidos políticos se beneficiam sistematicamente dessa corrupção, desse sistema corrupto, numa simbiose perniciosa para o Brasil. E no caso dessa MP, ela manieta severamente a capacidade do Estado de conseguir acordos com as empresas que sejam úteis, importantes e recompensadores para o Brasil, para o país. No caso dos partidos políticos, vai ser preciso ver como o TSE vai se comportar e também que tipo de instituições vão querer se mexer para provocar o TSE a se pronunciar sobre isso, né? Porque o mensalão já foi um golpe muito forte, né? Os partidos se locupletaram de maneira mais ampla, né? Não foram só os dirigentes, mas os partidos também, e não foram punidos, né? Sofreram sanções muito leves do TSE, da Receita, do próprio Ministério Público Eleitoral, né? Então houve uma certa concertação de que os partidos não poderiam sofrer sanções, aliás, como a lei estipulava, né? Porque a vida partidária seria inviabilizada. E agora, né? Continuam delinquindo, ou continuar delinquindo segundo as provas. Se nós não atacarmos essas questões sistêmicas, enquanto também processarmos as pessoas físicas envolvidas, né? O avanço será mínimo, né? O avanço será mínimo. Então é um absurdo, né? Ou são pontos que não são, talvez, tão iluminados quanto deveriam ser, né? Essa MP passa? Olha, eu acho que passa. Se não houver uma grande grita, porque o Congresso, os congressistas são muito favoráveis às empresas, às empreiteiras, né? Que financiam as campanhas, etc. Se deixar, realmente passa, né? Que nem o projeto de repatriar recursos sujos do exterior, né? Ou seja, na hora do vamos ver, né? Bombas atômicas só depois, gente. Novo PAC. É isso, o PAC é factóide, gente. Obama já chorou. Sobre não sei se tem muita competência para comentar a perda de 90 bi com swaps. A única coisa que eu talvez possa dizer é que isso está dentro do contexto de uma política econômica ruinosa, né? Isso hoje é consensual. A questão hoje que eu acho que mais absurda, para usar a palavra do dia,
é que não existe um consenso no governo, evidentemente, mas é preciso frisar isso, de que essa política econômica é ruinosa. E de que não vai ser fazendo mais do mesmo ou fazendo mais ou menos a mesma coisa que o país vai sair de uma crise, de uma recessão que pode virar depressão, né? Empresas quebrando, da Compal, né? Vocês viram os dados das vendas de veículos, os piores desde 87, né? 25% de queda. Então, assim, a situação do país é muito grave, né? É gravíssima. A minha questão é apenas que não me parece que haja uma clareza de que é preciso mudar o jeito de pensar a economia, né? Você viu a Bolsa Empresário também, né? Do BNDES, para deixar um rombo aí que os meus filhos vão pagar até 2040, né? No mínimo. Quando você tem a visão do todo, é muito deprimente, né? É muito deprimente. Fundos de pensão, não vou nem falar de fundos de pensão ainda. Isso é um capítulo que está por vir. Questions. Petrobras. Petrobras. É isso, né? São tantos assuntos, né? A Petrobras, que até outro dia era tão orgulhosa e que tinha uma assessoria, aliás, muito combativa, né? Que dizia que vendia, que o Brasil tinha chegado a um nível quase saudita de posse de petróleo, de reserva comprovada, né? Quem estava enxergando, né? Cara, Petrobras está nível, não vou dizer PDVSA, né? Mas tá no buraco, né? Com perdão da trocadilho infame, né? Tem uma direção que agora está tentando fechar fechar alguns dos buracos, das fissuras ali, mas o processo da Petrobras nos Estados Unidos vai ser não só o civil suit, né, a indenização aos acionistas, mas também a parte com o DOJ, ou a parte criminal. A Petrobras vai ter que morrer com uma grana muito alta, não consegue mais crédito, né? Agora é só aplicar torniquete, né? E ver de que tamanho ela vai ficar, né? Uma hora, claro, o Brent vai voltar a um nível um pouco melhor e tal, vai permitir a exploração do pré-sal, né, que seja nos próximos anos. A gente vai ter uma produção de 2 milhões por dia, né? Quem sabe de 3, mas com uma empresa semi-quebrada, né? Aí sem falar em Gerdau, sem falar em Vale, ou seja, quem depende de commodity, que nem a gente, tá no sal, né? Tá no sal, né? Como diz o popular. O pré-sal tem que estar acima de 60 barril e olha lá, talvez um pouco mais, viu? Não sei que a tecnologia avance muito. Não parece ser o caso porque não tem dinheiro para investir em tecnologia para baratear a tecnologia e o custo, né? Quando o Japa volta, em breve, em breve. A outra cascata é essa história de conselhão, né? Não só por responsabilidade do governo, tá? Mas esse conselhão nunca pegou, não vai pegar. Isso aí é pra fazer manchete.
Vamos para as últimas. Decidiu abrir a boca. Continua negociando, mas ele, como eu já falei, ele conversa e tem o perfil de quem vai, embora ele fosse um assíduo espectador do Periscope, espero que estejam gravando para ele, mas se ele não falar, ele não vai sair da cadeia. Ele não pode mentir, né? E ele sabe das coisas, evidentemente. Agora, é o velho momento da teoria dos jogos em que o prisioneiro não se convence ainda não consegue fazer o cálculo mais racional, né? É previsível, né? Uma coisa eu digo para vocês, usando o exemplo da minha avó, né? Enquanto muitos desses políticos, empresários, como o Delcídio, estão indo com a farinha, acreditando já estar com o bolo, quem já voltou com o bolo e já comeu há muito tempo são os investigadores. E é bem curioso o quanto que esses craques políticos e econômicos não conseguem realmente mudar o chip, né? É muito impressionante. Ainda bem, aliás, porque fica fácil. Vamos para a última pergunta? Do dia? Antes que apagou, acabe de comer o tapete? O Moro vai seguir, né? Tem umas perguntas que eu não entendo, gente. Renan vai ser denunciado? Vai. Mais uma denúncia. A denúncia vai ser consistente? Eu não sei. Tenho dúvidas. Espero que seja. Espero que seja. Tem muitos caminhos de investigação, muitos inquéritos, né? Só para lembrar para os neófitos, né? O Renan teve, desde o começo do governo, uma indicação preciosíssima, que era a presidência da Transpetro, que é a segunda principal subsidiária da Petrobras, que teve um boom enorme com o dinheiro do Fundo Maré Mercante durante os anos Lula. Muitas encomendas de navios, estaleiros, etc. Realmente vai ser uma grande surpresa se as coisas não se encaminharem para uma denúncia contundente, não só do Sérgio Machado, quanto do padrinho político dele, Renan Calheiros, né? Fora as denúncias estão paradas no Supremo, né? 3 anos agora, aliás. Em fevereiro vai fazer 3 anos. 2013, é isso mesmo, 3 anos. Certo, gente? Tudo bem? Hoje tô ficando um pouquinho mais porque ontem dei pança em vocês. Cara, os caras das bombas, né? Depois de fazer um negócio de bomba. Beijo pra Bianca.
as bombas nas horas certas. Fiquem tranquilos. Acho que deu, né, pessoal? Daqui a pouco vocês vão perguntar do Palmeiras, do jogo do Barcelona hoje. Tá bom? Falamos amanhã. De manhã até falo com vocês sobre o Marcos Valério. Podem me cobrar. Beleza? Preparem as perguntas. Qualquer coisa mandem. Mandem pelo Twitter também. Que eu respondo, eu guardo. Tá certo? Que amanhã vai ser um dia interessante. Já começa o fechamento. E o ano recomeçou. Então vamos nessa. Tá bom? Boa noite. Beijo.